propósito de hipocrisia, e é isto é que eu acho que é hipócrita, é haver um padre a fazermos fé, em alguns destes depoimentos, a querer moralizar a vida dos seus elementos da comunidade e depois não dar o exemplo moral tendo filhos, independentemente de os ter assumido. Hoje em dia não há filhos ilegítimos, portanto, isto aqui levanta outras questões que estávamos a abordar com a Susana. Esta é uma questão que eu acho que é muito pertinente da discussão, que é, há seres que não têm culpa alguma e que nascem de uma relação que a Igreja não aceita, pelo menos em regra. Para mim, eu não vou falar de casos concretos, primeiro porque não sou juiz e depois porque não conheço... E isto não é um crime, mas tem aqui uma penalização moral, não é? Claro que não é um crime. Um padre não pode ter filhos. A outra coisa, penso que é importante dizer... Ou não deve ter filhos. Que é que a sociedade está empenhada em moralizar o clero, acho que é importante. Quer pressionar a que os padres sejam moralmente intocáveis. Tem que ser exemplos. Pois, mas acho importante a opinião pública pressionar para isso. Não é bem prega Frei Tomás, é não é? um assunto importante. Mas também com misericórdia, porque a nós não nos afeta enquanto sociedade que um padre seja casado ou não. Agora, a mim não me afeta, não. Mas para mim é importante que um ser humano se possa realizar completamente. Agora, eu ia dizer qual era a posição da Igreja perante estes casos, e até porque dois dos padres que falaram ali... Este padre, tendo filhos, pode celebrar a Eucaristia? Ele é de Porto, ele é da Diocese de Porto, portanto é da minha diocese. Exatamente, o senhor está aqui. Há um outro que também, que vocês falaram no princípio, não é da minha diocese, então, mas pode é de Vila Real. Sim. E esse penso que não se leva. Está a celebrar. Qual é a posição da Igreja? Primeiro, é dizer que neste momento uma criança é sempre um presente de Deus. E, portanto, acima de tudo... Agora diz isso, porque antigamente estes presentes de Deus eram escondidos. Oh, Manuel, a gente pode... E continuam. A gente pode dizer que há 50 anos era assim, ou há 40. Como eu posso dizer também que há 40 anos havia filhos ilegítimos que eram fora do casamento. Até há 40 anos havia filhos de pais incógnitos. Hoje isto não é possível. Quantos filhos de pai incógnito existem que não eram de padres, mas eram de pessoas casadas? Sim, claro. E alguns esses eram de filhos põem em causa o casamento? Não. A instituição casamento? Não. Porque é que estes 2 ou 3 vão de pôr em causa uma instituição que é uma opção? E eu não fui obrigado a ser celibatário. Eu não sou obrigado. Eu sou porque quero. Porque se não quisesse, fazia como aqui o professor. Pedia dispensa e saía. Mas este padre pode celebrar a Eucaristia? Bom, a posição da Igreja, primeiro e acima de tudo, é a questão da criança. O bem superior da criança. Acho bem. E qual é o bem superior da criança? Na perspectiva da Igreja. É crescer, ter meios para subsistência e crescer com o pai e uma mãe. Ou seja, a obrigação do pai, porque é padre, não é apenas dar à senhora ou à mãe uma mensalidade para manter o filho, mas dar aquilo que, no fundo, o filho também precisa, que é dar presença, que é dar afeto, que é dar carinho, amor. Que é dar amor. Pronto, é ser pai. Aquilo que nós dizemos, paternidade responsável. E tem que dar amor à mãe, devia dar amor à mãe. Sim, neste momento, isto é primeira absoluta. Primeira coisa. Segundo, é não ter vida dupla. Ou seja, manter uma relação amorosa clandestina com a mãe da criança e, ao mesmo tempo, exercer como padre. Mas é considerado então vida dupla. E nesse sentido... Não pode celebrar a Eucaristia. Não, e depois eu cheguei. E nesse sentido, também é importante não vitimizar absolutamente estes que assumiram e tiveram a coragem. Porquê? Porque eles podiam ter vida dupla. Sim, claro. Ter tido a sorte de não arranjarem nenhuma gravidez. E, portanto, continuarem com a sua vida arranjado e não ter reconhecido, que também eu acho que só o conceito vida dupla faz-me confusão, porque só faz-me... Parece que é qualquer coisa de mal. Maria, porque é vida dupla no sentido que não é assumida publicamente. Pronto, é isso que se diz. Pronto. Mas hoje em dia o senhor padre pode celebrar a Eucaristia sabendo-se que tem filhos. É só aí que eu queria chegar. Eu agora ia responder à terceira. Ele está a celebrar a Eucaristia. Agora ia dizer a terceira.
Agora, o terceiro ponto, primeiro. E neste sentido, ele não pode também desprezar a mãe. Não é manter uma relação amorosa com a mãe, é desprezar a mãe. E desprezar no sentido de arrumar para um canto, descartar, usei e deitei fora. Bem, ele isso nunca poderia fazê-lo como cristão. Nem sequer é como padre, claro, é como cristão. Estou a dizer, mas neste caso tem que concreto... tratá-lo como o vaso mais importante da sua casa. Neste caso concreto, por exemplo, sei lá, porque antigamente pegava-se no padre e mudava-se de paróquia. Muito bem. E ali é para longe. Neste momento não pode fazer isso. Mas em relação à pergunta do Manuel... A terceira pergunta, que foi a que o Manuel me fez, indicativamente, eu não quero dizer mais do que isto, porque não... Eu compreendo. Não, porque não tenho a certeza. Pronto. Um padre, nestas circunstâncias... Não devia estar a dar a missa. Deve pedir a dispensa. Ok, mas ele está... Ao bispo. Claro, mas há um processo, é advogada, sabe melhor do que eu. E até terminar é que se irá tomar a decisão. E ele tem direito à defesa. E há um processo que é entre ele e o bispo da sua diocese. Claro. E Roma, portanto, tem três partes. Sim, eu sei. O próprio, a diocese e Roma. E Roma deve estar com muito trabalho, porque isto devem ser vários. Claramente, a indicação de Roma... São cerca de 60 mil no mundo, há um estudo feito... Claramente, a indicação de Roma é que o padre peça a dispensa. Sim. Por iniciativa dele. E se não pedir a dispensa... Espera-se pela tramitação processual até tomar-se a decisão. Eu penso que Roma iria impor a dispensa. Exato. Quer dizer, pronto, agora, ainda bem para estas crianças que sabem quem é o pai. Quem é o pai? Porque há bem pouco tempo, muitas crianças haveria que não sabiam quem era o pai. Mas, era o tio ou o padrinho. Eu só diria, para completar... Ainda bem. Não é fugir com os padres da conversa, mas há muita criança que não é filha de padre e que não sabe quem é o pai. Sim, mas nós hoje estamos a falar dos padres, não estamos a falar estamos a falar de adultério. Sim, não, é importante saber que em Portugal há 3.500 a 4.000 padres, em Portugal, e podemos estar a falar de meia dúzia. Sim, com certeza.